Nesta quinta-feira, a Comissão Especial de Acompanhamento da Câmara Municipal entregou aos vereadores cópia do relatório sobre os atendimentos nos hospitais psiquiátricos da cidade. Conclusão: somente com mais investimento no setor, o atendimento poderá ser melhor. Durante cerca de uma hora, vereadores discutiram a conclusão da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que após realização de audiências públicas, elaborou um relatório sobre a situação dos hospitais psiquiátricos de Sorocaba e região. Apuração motivada pelas denúncias de mortes e falta de infraestrutura para atender pacientes com deficiência mental. O conjunto do relatório foi apresentado em plenário. E num período de meia hora houve falta de entendimentos se o relatório final deveria ou não ser lido em plenário. O vereador Irineu de Toledo reclamava que isso atrasaria o andamento da sessão e defendia a sua não leitura. O presidente da Câmara Municipal recorreu ao regimento interno, explicando que o relatório deve ser lido em plenário para conhecimento de todos, o que será realizado na sessão da próxima terça-feira. Já o representante das famílias de pacientes ficou revoltado. Veja bem, Reinaldo, a gente tem acompanhado isso desde o início. Desde a primeira oitiva, a gente tem comparecido aqui nesta Casa de Leis. Inclusive, eu fui um dos depoentes dessa oitiva. E a grande expectativa nossa, quando eu digo nossa, são de milhares de familiares, é a preocupação com o destino que vai ser dado aos hospitais psiquiátricos, né? Eu, particularmente, achei uma falta de respeito do vereador Irineu, a postura que ele teve, impedindo praticamente a leitura desse relatório hoje. Nós temos aqui familiares, conforme você pode ver, nós nos organizamos para vir acompanhar essa leitura, porque para nós, para ele talvez não, mas para nós é muito importante saber o conteúdo desse relatório, né? Então nós familiares nos sentimos assim, muito menosprezados, né? Parece que o estigma mesmo do doente mental é forte mesmo, né? Então nós nos sentimos aqui de uma certa forma desprezados a partir do momento que foi dito tudo isso, que esse relatório não há necessidade de ser lido. Vocês concordam com a conclusão do relatório? Eu não teve acesso ainda à conclusão do relatório. A intenção nossa hoje era realmente saber a conclusão desse relatório. Por isso que estamos aqui, todos muito preocupados e muito ansiosos por ouvir esse relatório. Só que, mais uma vez, nós vamos embora dessa casa sem saber o conteúdo desse relatório. Tem que ser feito, porque se foi feito, é para ler, não é para ler? Então, tem que ter alguma coisa concreta. Como eles querem fechar o hospital, eles falam claramente, eles têm que ler porque também, né? Da decisão deles. Para ver a decisão do público. Será que ainda acredita que é possível melhorar as condições de trabalho? Sim, não tem nem dúvida, lógico, não tem nem dúvida. O que não pode é fechar o hospital. Porque eu sou mãe também de um esquizofrênico. Eu sei o quanto é importante o hospital para mim, para Sorocaba inteiro, porque Sorocaba em si, ela está doente, mas está doente de saúde. Tanto o Hospital Veracruz, Santa Casa, Regional, tudo, está vendo tudo e ninguém está fazendo nada, né? Então tem que ser feito, né? A conclusão do relatório, que teve a sua divulgação adiada, é pela desinternação de pacientes. A iniciativa divide opiniões. Então, nós estamos com mais de 30 propostas, mas entre as principais propostas que nós temos hoje é que se inicie rapidamente, né, o cumprimento da lei na nossa cidade, ou seja, a reforma psiquiátrica. Para de se internar, né? Para de se internar na cidade e proponha tratamentos alternativos. Inclusive no relatório nós estamos citando o Jardim das Acácias. O Jardim das Acácias tem esse processo hoje, é um processo que pode ser copiado pelos outros hospitais, né? E que nós estamos colocando inclusive isso. Evidente que tem uma série de propostas que nós estamos colocando, mas a principal é a desinternação e parar de internar. Apenas os casos que não há essa possibilidade, os pacientes seriam mantidos na instituição. Exatamente, é os casos agudos, aqueles casos primários, aqueles casos onde tem a possibilidade de um tratamento alternativo, que se faça o tratamento alternativo. Para isso, precisa equipar a rede básica, para isso precisa se criar os CAPs, para isso precisa aparelhar os CAPs com, na verdade, com pessoas mesmo para estar trabalhando, e investir mesmo nisso, que a cidade ficou parada. E o Estado de São Paulo, ele fez um censo muito interessante, né, em 2008, pelo governador, então, naquele momento, que também não foi cumprido. Então, tem duas ações, ou duas leis, praticamente, né, uma nacional e a outra estadual, que o município acabou não cumprindo, né? Se você colocar na ponta do lápis hoje, levando em consideração a lei de 2001 para cá, era para
desativar 40 leitos por ano, ou seja, para ficar cada hospital desse com o mínimo, que é 160 leitos, né? Que essa é que a lei preconiza. Infelizmente não fizeram o dever de casa. Então, esse é o principal ponto, na minha opinião, que nós estamos chegando à conclusão, e é evidente que durante esse período todo teve uma apatia, né, por parte da saúde pública nesse quesito de saúde mental na nossa cidade. A proposta de desinternação de pacientes é polêmica. Muitas famílias ainda estão inseguras em saber que podem receber seus parentes de volta em casa, mas não ter estrutura física para tratá-los. Essa iniciativa começou no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e agora também prossegue na defesa da presidente Dilma Rousseff. A legislação federal, principalmente, é muito clara a esse respeito para quem quer entendê-la. Eu, diante desta comissão, estudei bastante e posso afirmar que a internação ou a desinternação só podem acontecer a critério médico, ou seja, nenhum político tem o direito de dizer se alguém tem que ser internado ou se poderá ser desinternado. Infelizmente, tem havido uma politização absurda, exagerada e inconsequente a respeito desse assunto. É um assunto médico. O médico estuda, especialmente aquele que é especialista na área psiquiátrica, ele estuda e ele há de saber. Portanto, ao meu ver, o Brasil precisa sim continuar tendo hospitais psiquiátricos, precisa sim. É claro que o médico, e eu acredito que ele já o faça, só determina uma internação, que geralmente é compulsória, se aquele paciente realmente não tiver condições de outro tipo de tratamento. Hoje, felizmente, existem várias alternativas na legislação, na estrutura pública, que não necessitem de internação, porque muitos anos atrás era diferente. Realmente pessoas foram internadas sem necessidade. Hoje não, há várias alternativas, mas digamos uma pequena, o ideal é que seja uma pequena quantidade. Aos olhos do médico, precise de internação, até compulsória, a sociedade precisa disso, porque nesses casos, além da gravidade do caso clínico, algumas famílias não querem, não têm condições até financeiras de ficarem com esses pacientes. São pacientes graves, como eu já disse, que se ficarem sozinhos na própria casa, provavelmente vão colocar fogo nela, na casa, vão cometer violências. E alguém diria, não, então a família deve contratar um profissional, um cuidador. Sim, são famílias pobres, carentes, o governo não ajuda, não dá dinheiro nenhum para isso. Portanto, temos que ir com a devida calma. Quem deve tomar essa decisão de internar ou não é o médico e ninguém mais. Tem político querendo se colocar no lugar de médico, e isso é um erro. Nós não podemos admitir. Nós queremos que cada vez haja menos internações, mas aquelas que forem necessárias têm realmente que acontecer. E este é o relatório que nós estamos produzindo. Eu mesmo fiz um adendo com colocações mais específicas das opiniões que eu colhi. Já assinei o corpo principal do relatório. Eu acredito que a comissão colaborou para trazer mais luz e conhecimento sobre isto. Mas que é o assunto mais difícil, esse problema das internações em hospitais psiquiátricos, com certeza é. No período da tarde, a comissão entregou para a imprensa a cópia do relatório. Entre as afirmações, é que motivou a formação da comissão a morte de 233 pacientes entre 2006 e 2009, que, segundo a comissão, não está relacionada ao mau atendimento ou erro médico. O relatório afirma ainda que o Hospital Psiquiátrico Jardim das Acácias é tido como modelo de gestão, apesar de também precisar de aperfeiçoamento em seu atendimento. O que não pode é dormir e acatar que esteja tudo perfeito, mas não é toda essa exorbitância de mortes, ela é até considerada normal, de um modo geral. E que mais? Eu vejo o empenho de Sorocaba criando esses 11 CAPs, o CAPs 3, o prefeito pediu, todo mundo quer, mas é uma questão do governo federal implantar isso para nós. As casas onde seria como substitutivo de hospital, a opção de casas para alojar menos pessoas, mas terá que ter também toda uma demanda de como um hospital. Eu vejo, foi positiva? Foi, porque nós mexemos, nós fomos conhecer, nós vimos um modelo que o Acácias é um hospital que tem
pode se tornar até uma referência nacional, porque eles procuram várias alternativas. Então, se é possível para a Cássia, é possível para os outros. É uma avaliação muito positiva que essa comissão está de parabéns. Olha, as principais, a curto prazo e com muita urgência, é que seja criada uma comissão permanente de avaliação e fiscalização dos hospitais psiquiátricos e da rede de saúde mental, pelos entes habilitados para isso, que seria os representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, do Conselho de Saúde e até do Ministério Público, se desejar, de forma que haja um acompanhamento permanente, rigoroso, presencial, não apenas documental, para que se saiba, obviamente, para onde estão indo os recursos públicos e que esse investimento desses recursos resultem em ações de qualidade para esta população que depende do atendimento na área de saúde mental e que não tem como se articular para buscar a sua melhoria. Olha, tivemos dificuldades por causa dos limites de atuação da comissão. A comissão não é uma comissão de inquérito, de investigação, de aprofundamento de investigação. Ela é uma comissão de averiguação e de acompanhamento. Agora, isso não impediu que estivéssemos, e vocês acompanharam o processo, que fôssemos aos locais, mesmo que alguém não deixou que a gente chegasse, mas nós estivemos lá às 7 horas da manhã, em alguns fomos mais cedo, que chamássemos aqui os representantes, que discutíssemos, que participássemos de oitivas aí, que começaram às 9, 9h30 e terminaram 3 horas da tarde, às vezes. Ou seja, a nossa participação enquanto representantes dessa Casa de Leis, fizemos a nossa parte. Também tem o mérito do grupo que levantou essa questão, e independentemente das motivações, mas como é uma questão séria, que precisa de uma atenção urgente, tem todo o mérito, o reconhecimento nesse particular. Nós também não podemos negar os esforços da administração pública, não podemos negar que temos um hospital que inclusive teve uma menção de mérito, o Hospital Jardim das Acácias, no nosso relatório, pela maneira como ele está buscando se adequar às exigências e aos critérios estabelecidos pela lei que estabeleceu esses critérios. Então, eu entendo que a comissão fez tudo o que estava ao seu alcance fazer dentro de um âmbito restrito de atuação. E o resultado, acredito, foi de qualidade. O relatório critica ainda a atuação do promotor de justiça Jorge Alberto de Oliveira Marum, que arquivou denúncias feitas por famílias de pacientes, alegando que a movimentação tinha caráter político, especialmente pelo PT. Eu lamento muito, porque se nós tivéssemos uma intervenção do promotor no momento que ele foi acionado, com certeza nós teríamos evitado a situação das mortes que nós tivemos nos hospitais. Esse aumento, esse número excessivo, que é diferente dos outros hospitais no estado de São Paulo. Em relação ao trabalho da comissão, onde nós vamos, o relatório que nós apresentamos, nós achamos que a Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, o movimento de saúde como um todo, o Conselho de Saúde, tem que priorizar o tratamento alternativo da saúde mental na nossa cidade, evitando exatamente a internação. É isso que nós precisamos fazer. Isso retardou, infelizmente, não foram tomadas providências, lamento muito a posição, inclusive, do promotor, mas nós vamos apresentar isso para os hospitais psiquiátricos, né, aqueles, inclusive, que não nos receberam, não abriu a porta, e que a justiça seja feita, que o Ministério da Saúde venha, exija, inclusive, esse trabalho qualificado, a desinternação, a construção dos CAPs na nossa cidade, e que nós possamos ter aí humanizado de vez o tratamento mental aqui na nossa cidade.